Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Deus seja louvado por mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos a sua santa e bendita Escritura. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto, não se esqueçam de deixar aí o seu like e todos que quiserem, deixe também o seu pedido de oração e orem uns pelos outros para que Deus, segundo a sua boa vontade, conceda aquilo que estamos necessitando. Ok? Bom, a palavra de Deus nos diz que Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, era um fariseu e, na verdade, sendo educado aos pés de Gamaliel e sendo estritamente diligente em todas as tradições judaicas, Saulo era considerado fariseu de fariseus, ou seja, ele era um exemplo a ser seguido pelos próprios fariseus. Contudo, em sua infinita misericórdia, Deus podia alcançar aquele ávido perseguidor da igreja e, em vez de voltar da cidade de Damasco, trazendo consigo muitos cristãos presos, o próprio Saulo saiu de lá como um cristão. E por divina autoridade, Saulo não apenas teve o seu nome mudado para Paulo, como também foi chamado a ser um apóstolo de Cristo. Contudo, em vez de seguir a óbvia corrente, Jesus não chamou Paulo para ser o apóstolo dos judeus, mas ele o chamou para ser o apóstolo dos gentios. Bom, no capítulo 9 de Atos, ao aparecer para Paulo, Jesus declara que para aquele obstinado homem estava sendo difícil lutar contra os aguilhões. Ou seja, o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Paulo, mas Paulo, por conta do seu terrível preconceito fariseu, não conseguia ceder aos apelos do Espírito. Mas, meus queridos, após sua conversão, Paulo não apenas teve que deixar de lado todo o preconceito dos fariseus, mas também teve que desconsiderar toda a tradição dos judeus e a lei mosaica para apresentar as boas novas aos gentios. Contudo, mesmo depois de se desvencilhar de todas essas coisas, Paulo compreendia que a lei moral, os 10 mandamentos, precisavam ser guardados, inclusive o 4º mandamento que ordenava a observância do sábado, porque, estando na Macedônia, uma terra de gentios, ainda assim o apóstolo separava o sábado para oração e adoração. E diz a palavra de Deus: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falávamos às mulheres que haviam se reunido ali. Queridos, Paulo sabia que nós somos salvos pela graça de Cristo mediante a fé, mas ele também tinha plena consciência de que a fé não isenta o cristão de guardar a lei de Deus, a sua lei moral, porque em Romanos capítulo 3, versículo 31, Paulo faz uma pergunta dizendo: anulamos então a lei por meio da fé? E logo em seguida ele mesmo responde: de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. E esse é o primeiro indício de que Paulo era um adventista do 7º dia, porque ele acreditava que somos salvos pela graça de Cristo mediante a fé, mas que Cristo nos salva a fim de servirmos e por causa disso não devemos anular a lei moral, os 10 mandamentos. Nós devemos confirmar a eterna vigência dela, guardando-a, inclusive o sábado que ordena a santificação do dia em que a criação de Deus é comemorada. Bom, em Gênesis capítulo 3, ao ser relatada a queda dos nossos primeiros pais, vemos que justamente ali o inimigo das almas, a antiga serpente, seduziu Eva e patenteou sua religião, o Espiritismo, quando afirmou que se Eva comesse do fruto, certamente ela não morreria, contradizendo assim as palavras de Deus, o qual havia dito que certamente ao comerem do fruto, Adão e sua esposa morreriam. Ou seja, eles deixariam de existir, conforme a própria tradução das palavras no original. Querido, a doutrina da imortalidade da alma foi criada na mente de Satanás e essa era a base de todas as religiões pagãs e, por fim, o próprio judaísmo e o cristianismo foram afetados pela filosofia grega, a qual também exaltava a imortalidade da alma. Contudo, Paulo não acreditava na imortalidade da alma, nem no inferno eterno, nem no purgatório, nem no seio de Abraão, nem na doutrina de que ao morrer vamos direto para o céu, porque em 1 Tessalonicenses ele declara o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom,
Aqui nós vemos mais um indício de que Paulo verdadeiramente era um adventista do sétimo dia, porque ele não acreditava na imortalidade da alma, ele não acreditava na consciência dos mortos, mas ele acreditava que os mortos estavam dormindo no pó da terra e quando Cristo retornasse, aqueles que morreram crendo no Messias que viria e os que morressem crendo no Salvador que já tinha vindo, iriam no retorno dele ressuscitar. Veja, essas duas doutrinas que Paulo defendia já são bastante para considerá-lo como um adventista do sétimo dia. Mas também há outro ponto doutrinário que Paulo defendia, o qual caracterizava definitivamente um membro da IASD. Paulo não acreditava no arrebatamento secreto, mas ele aguardava a transladação dos vivos no mesmo dia em que os mortos em Cristo fossem ressuscitados. E diz a palavra de Deus: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Definitivamente, Paulo acreditava e defendia nos pontos principais que os adventistas defendem. E, na verdade, eu nem cheguei a citar a doutrina do santuário celestial, mas vale a pena ressaltar que não foram os atuais adventistas do sétimo dia que inventaram a doutrina do santuário celestial e da obra antitípica de Jesus como sumo sacerdote, mas foi o próprio apóstolo Paulo quem descreveu no capítulo 8 do livro de Hebreus o santuário celestial, do qual o santuário terrestre era apenas uma ilustração. E nesse mesmo capítulo, Paulo descreve a obra de Jesus no santuário celestial como também sendo o antitipo da obra que o sumo sacerdote realizava no santuário terrestre. Bom, eu poderia neste momento dizer que um dos pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia foi o apóstolo Paulo. Contudo, eu estaria mentindo, pois os pioneiros da IASD, na verdade, são Adão e Eva. Porque eles foram ordenados a guardar o sábado da criação e a eles foi, a partir da morte daquele animal usado para tecer roupas para eles, dado em miniatura o plano da salvação, o qual se encontra no santuário de Deus, conforme está escrito em Salmo 77, versículo 13. Amigos, a Igreja Adventista do sétimo dia não é uma seita, mas Deus levantou este movimento, o qual foi formado por batistas, metodistas, luteranos, protestantes de muitas denominações e também católicos, para restaurar a verdade, a qual foi por Roma lançada por terra, conforme está escrito em Daniel 8, versículo 12, e Deus trouxe à existência esse movimento para restaurar a verdade sobre o sábado, o qual a igreja romana também havia mudado, conforme está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 25. Bom, Paulo e seus companheiros também foram chamados pelos judeus de seita, quando na verdade Jesus se referia a eles como a menina dos seus olhos. Portanto, antes de tomar uma decisão, uma conclusão precipitada, acreditando em teologias humanas e acusações de homens e mulheres não santificados por Deus, busquem na palavra do Senhor a verdade, e a verdade os libertará. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai eterno, através do teu Filho amado, o Senhor criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há e descansou no sétimo dia de toda a obra que criou e, além disso, o Senhor ordenou que a raça humana santificasse este dia abençoado. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos e aceitarmos todas as verdades bíblicas para não estarmos chamando a luz de trevas e as trevas de luz. Isso nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se vocês ainda não estão participando da série de 21 dias para o derramamento do Espírito Santo, então, na próxima tela, é só vocês clicarem no quadrinho que vai ficar lá no canto direito e vocês serão redirecionados para a nossa série, ok? Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.